aqui para mais um Cuide-se. Eu, Annelise e André, e a nossa querida convidada, Giovana Secanho, junto com a Quality, falando de autocuidado de forma simples e direta. A ideia desse quadro é trazer o autocuidado para uma prática na vida real. E hoje, para essa conversa, mais uma vez, estamos aqui com a Giovana, que além de nutricionista, ela vive a corrida no seu dia a dia, como meia maratonista, não é mesmo, Giovana? Isso mesmo, prazer, sou a Giovana, especialista em nutrição esportiva e estética, atualmente mais focada em nutrição esportiva, justamente porque eu sou meia maratonista e eu vivo isso. Então, Giovana, antes de falar de nutrição, eu queria começar pela pessoa. Em que momento a corrida deixou de ser só um exercício para você? E passou a fazer parte da sua vida, assim, de forma tão intensa que a gente vê na sua rede social, né? Que eu faço questão de postar. Exatamente. Bom, ela começou a fazer parte da minha rotina quando isso começou a ser um descanso para minha cabeça. Então, assim, eu tenho toda a minha rotina de consultório, clínica, e eu precisava correr para ter um descanso. E isso começou a se tornar mais profissional, não que eu seja profissional, mas se tornar mais profissional, que eu comecei a ter uma assessoria de corrida junto, e eu quis fazer isso. Então, assim, eu juntei aquilo que era um descanso para minha cabeça com uma meta profissional, uma meta pessoal para mim mesmo. É como diz o ditado, né? Juntou o útil ao agradável. Exatamente, exatamente. E hoje em dia eu falo, né, eu posso acabar a clínica 8 horas da noite, eu tô ali treinando depois, uma porque eu tenho minha planilha e tenho minha meta ali para fazer, porque eu quero fazer uma maratona ainda, não sei se esse ano ou se no próximo ano, mas porque isso daí ficou uma fuga para mim, para um descanso para minha cabeça. Entendi. E isso eu acredito que no seu dia a dia, tanto de um lado como de outro, né? Tanto aquele paciente que já gosta também da, da corrida, né? De qualquer forma, né? Que seja na meia maratona ou como aquela fuga, né? Aquele Exato. alívio do estresse, né? Acho que muitas vezes acaba complementando muito até com a própria nutrição, né? De você, uma maratona, eu acredito que tem um preparo muito grande, nutricional, né? Não só a parte muscular, mas nutricional também, né? Com E é onde certeza. acaba que tanto essa pessoa que tem interesse acaba indo, ou como aquela pessoa que só tem um outro objetivo, seja de emagrecimento, ou um condicionamento, ou uma melhora geral, acaba entrando Estética, né? isso, mas acaba embarcando nesse seu gosto que acaba Com certeza. transmitindo para eles também, né? Eu falo para os meus pacientes, às vezes eu falo brincando, se a pessoa fala para mim, ai, Gi, eu tenho vontade de começar a correr. Aí eu falo, gente, está preparado para viciar? Por que vicia? Por que vicia? Eu falo, a corrida vicia, e vicia porque é uma dopamina real mesmo, sabe? A gente tá criando isso, e isso faz bem tanto para o nosso corpo quanto para a saúde, e a estética vem ali como consequência, né? Muita gente começa a correr em virtude do emagrecimento, mas acaba vendo que realmente é muito além disso. E cria também um círculo de Com amizade, né? certeza, com certeza. Isso é Ah, muito legal, tem os grupos de corrida é, crescendo cada vez mais. Isso é muito bom. Criar comunidade, né? essa Exatamente, palavra. Aham. exatamente. Mas assim, você falou muito de disciplina. Quem vê de fora exatamente vê isso, a corrida como disciplina. Mas a gente sabe que na vida real tem cansaço, trabalho, dias difíceis. Na sua rotina, o que mais pesa? O que mais pesa é tentar conciliar todos os treinos com a rotina de consultório. Porque eu amo as duas coisas. Eu amo treinar e eu amo atender. Então eu quero atender cada vez mais e quero treinar cada vez mais. Então, às vezes eu até falo brincando, né? Gente, eu preciso reduzir o horário de clínica, mas não, eu amo o que eu faço, não quero reduzir o horário de clínica. E o que mais pega pra mim hoje em dia é isso. E atualmente eu tô atendendo em 2 lugares, atendo com outros profissionais também. A agenda vai ficando carregada, Vai né? ficando carregada, exatamente. Mas isso é reflexo do seu trabalho, do profissionalismo do seu trabalho, que vai trazendo esse interesse, né, das pessoas em querer ganhar um pouco mais dessa experiência que você tem também, né? Isso. Parabéns, Mas legal. esse é o ponto, né? De você passar isso para as pessoas, que você consegue conciliar as duas coisas que você ama. Porque Exato. aparece muito pra gente. As pessoas, eu quero me cuidar, mas no primeiro obstáculo já Exato. desiste, E é né? aquilo que muita gente fala que é compreensível, a falta de tempo, mas fala que a gente tem que se organizar, porque o tempo é igual para todo mundo. A gente tem que se organizar, fazer nossa rotina ali certinha para conseguir. E se a pessoa quer, ela vai conseguir fazer.
E tá tudo bem. Às vezes passa um dia, eu não consigo cumprir uma planilha de treino meu. No dia seguinte eu vou lá e faço. Tudo certo? Aham. Não é porque eu não consegui um dia que eu não vou tentar fazer depois no outro. É o que eu falo também, o que eu passo, como por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ai, você tem muito assim, você é muito focada no autocuidado. Mas não é isso, você pode começar com uma maneira simples, como eu falei ontem. Começa com protetor solar, né? Já tá o básico, né? O básico que funciona, né? Aham. Ele sai da obrigação e se torna uma rotina, muitas vezes prazerosa Sim, até, né? sim. Bom, É, muitas vezes não, quase sempre se torna prazerosa, né? que Por nem mais que a pessoa inicie qualquer rotina como uma necessidade, né, de melhora de saúde ou o quê, depois ela vai viciar, né? deve ser. Ela vai Nunca é fácil gostar, no né? começo. É. Isso eu falo pra todo mundo e falo pra mim mesma. Nunca é fácil no começo, mas a gente vai pegando isso daí Ou rotina. alguns momentos, né, que vai vindo aquela preguiça, ou sei Sim, lá, né, sim. ou um excesso de trabalho, né? Sempre o Exatamente. desafio vai existindo, né? Mas É, é onde a gente vai aprendendo a se superar, né? a gente vai aprender a superar e vendo que a gente é capaz de fazer isso. É. Tem um colega na academia que ele fala assim: você acha que tá ruim? Prepara que pode piorar. Mas é basicamente isso. Isso, a nossa cabeça vai fortalecendo, isso é muito bom, sabe? Fortalecer o mental. A corrida fortalece muito isso, e isso eu percebo em mim mesma, que fortalece muito a minha cabeça. Aprende até a persistência, né? É Com certeza. interessante que nem você falou de encaixar a rotina e querer, né, expandir ali o lado profissional, Sim. esse lado que ainda é pessoal, mas acaba quase que sendo profissional, né? Está virando um profissional. Mas a gente vê, por exemplo, um médico muito famoso, né, que dá as lives dele respondendo perguntas do paciente na bicicletinha, né? Exato, exato. O Junte famoso o útil ao médico da agradável. bicicletinha é Exato. conhecido por todo mundo já, né? Exatamente, exatamente. E eu sou muito conhecida agora justamente por conta da corrida. Falando, nossa, eu te vi correndo no aeroclube. É que no seu caso não dá para gravar correndo, Não né? dá. Porque não vai Gente, ou eu funcionar na corro ou eu bicicletinha até gravo, não dá, né? dá. Então. Giovana, agora um ponto importante também. Em que momento o cuidado com o corpo ajuda? E em que momento ele começa a virar cobrança? Perfeito. Cuidado com o corpo ajuda, que nem eu falei, quando isso vira um descanso para você. Então não vira uma obrigação. Tá? Por mais que a gente tenha essa obrigação, mas é um descanso. Então, eu tenho toda a minha rotina, vou fazer um exercício, ou vice-versa. Começo o dia fazendo exercício e vou cuidar da sua rotina profissional. E acaba virando uma cobrança quando a gente tenta compensar algumas coisas. Isso eu falo toda a consulta para o paciente. Muita gente fala brincando para mim, eu comi um doce, eu vou compensar, eu vou correr mais. Não, gente, não é isso. Não é isso. Então, eu falo assim, a partir do momento que isso daí vira uma compensação, vira. Pra você querer compensar uma coisa que você comeu ali com exercício, não é uma coisa saudável, acaba virando um medo. Mas é onde eu acho que a nutrição consegue encaixar muito, né? Você manter. Porque a alimentação é um prazer, né? Sim, com certeza. Você falar para a pessoa que ela nunca mais vai poder comer um É, doce, ou nunca mais vai poder comer um alimento que ela gosta, a pessoa já exatamente. nem. É ter o equilíbrio, né? Equilíbrio. O equilíbrio é fundamental, né? Acho que é onde entra muito. E lógico, né? Eu sei que vai ter uma dieta específica para cada situação, né? Aquela Sim, pessoa que quer lá perder peso, ou aquela pessoa que está procurando condicionamento físico, uma uma performance. A performance, né? Paloma fez um. A Paloma, sabe a Paloma? A que tem o nenenzinho agora, Sei, Nutri sei, também. Então, aham. eu achei incrível ela, porque estava no Natal, bombou no Instagram, todo mundo metendo pau no panetone, porque tinha que comer saudável, não podia. É. Aí ela pegou e fez, eu achei tão incrível, ela fez um vídeo assim. ah, Você vai comer panetone, tem tantas calorias que não sei o quê. Ela pegou e falou assim: para! Eu vou comer o Você panetone. tem que comer o panetone, Exato, ponto. É só você comer exatamente. de uma maneira saudável. Daí ela pegou e falou assim: você quer comer o panetone? Toma um whey antes, que você vai estar mais Criar saciado. estratégias para aquele momento ali. Para que ela possa Exatamente. incluir, né? E é isso que eu acredito também. Muito do autocuidado precisa caber dentro da vida da pessoa, senão certeza. não se sustenta. Às vezes as pessoas idealizam uma rotina ali perfeita, que a pessoa acha que é perfeita e não é perfeita dentro dessa rotina dela. Então, assim, uma pessoa que não faz exercício, dando o exemplo do exercício, não faz exercício, amanhã vai querer, na próxima semana, quer começar a fazer todos os dias. Falo, gente, vai 2 vezes na semana? Ai, Gi, mas só 2 vezes na semana? Você Tem não que fazia começar nada. de maneira. Não fazia nada, começou ali. Então, Uhum. às vezes, a gente mesmo cria uma coisa na nossa cabeça que não é sustentável. E a longo prazo daí não vai funcionar. Então, é como assim, né? Eu às vezes brinco que eu sou a louca do skincare, né? E tudo bem a gente gostar de fazer e tal. Uma pessoa que começa, uma vez ou outra, vai dormir de maquiagem e você vai Sim. morrer por causa disso? Exato, exato. E a mesma coisa o doce. Isso eu falo que eu gosto muito de Instagram, até de postar em rede social.
eu tento postar realmente o que é minha rotina. Então, final de semana eu quero sair, quero comer uma pizza. Eu vou lá, tô comendo pizza. Nossa, a Giovana tá comendo pizza? Sim, gente, tá tudo bem. Não faz parte da minha rotina, é minha exceção isso. Então, eu gosto muito de postar porque o que eu mais tenho na minha rotina é corrida, é atendimento, alimentação saudável. É realmente o que eu vivo, não é Mas que eu você uma não é um personagem ali. robô, né? Exatamente. Tava de férias agora, saí com umas amigas, comi doce, postei isso. E muita gente manda pra mim: Nossa, você tá comendo doce? Nossa, você tá comendo isso? Tô. Mas você Tá tudo sabe, bem. assim, que Sim. agora, vendo as coisas de uma maneira mais leve, é muito mais fácil ter consistência. Com certeza. Porque eu lembro lá atrás, uma vez eu fui fazer acompanhamento com um nutrólogo e ele falou assim pra mim: você tem que pôr na sua cabeça que você come por necessidade e não por prazer. Exato, exato. Aí eu peguei e falei assim: tá, mas a gente tem que ter alguma coisa que dê prazer também, E né? assim, né, até linkando o exercício físico com isso, é uma coisa que a gente tem que também criar o prazer com isso. Porque o prazer não é só comida. A gente acha que prazer acaba sendo comida. Então, se a gente tá triste, a gente come. Se a gente tá feliz, a gente come. Se a gente comemora, a gente come. Normal. É normal do ser humano. É normal do ser humano. Só que tem outras formas a gente criar também esse prazer também, o exercício. Se você for ver, quando chega o final de semana, né? Eu mereço. Não, mas o que acontece? O que você tem para fazer? Um casal com o namorado ou casal com filhos, né? Ah, beleza, vamos sair. Onde que a gente vai? E que opção você tem? Acaba caindo nesse comum, né? Mas, como você falou, se você encaixar dentro de uma rotina diária, que isso não seja a rotina, que isso seja, A então, exceção. a exceção, Exato. tudo bem também, não Exato. tem problema. Agora, precisa criar estratégias, né? Para você ter outras opções, como você falou muito bem. Para que a hora que chega, né, aquele domingo à tarde, fala, pô, o que eu vou fazer agora? Vou dar uma caminhada, nem precisa correr, né? Vou sair dar uma caminhada lá no Aeroclube, né? Que é um lugar, um ambiente gostoso, você encontra amigos. Acho que não tem uma vez que você vai dar uma volta lá, você não vai encontrar nenhum conhecido, você bate um papo com alguém, mesmo que não valeu tanto como exercício, mas valeu como não deixa de ser uma atividade, né? Mas é o que você fala, né? Tem que ser uma distração e tem que deixar você relaxar. Exato, Isso que você comentou também, a questão da frequência da atividade física, né? Eu não vou saber citar a fonte, mas recentemente saiu um estudo que diz que a atividade física, ainda que 2 vezes por semana, ela vai ajudar você a manter, em alguns casos, até melhorar a parte muscular. Sim. Então, é uma coisa que se dizia muito, falar 2 vezes por semana nem adianta. Adianta sim, e tem estudos que comprovam isso. Exatamente. Recentemente, então, teve um novo estudo que fala para pessoas acima de 50 anos isso. Isso de massa muscular, né, gente? É fundamental. Isso. Mas eu sempre escutei. O pessoal falando 2 vezes por semana nem adianta. Nada. Não adianta, talvez, para uma hipertrofia, para um outro objetivo. Outro objetivo. Mas se o objetivo é uma manutenção, uma melhora, ou não só a melhora da parte estética geral, mas qualidade de vida, você evitar aquela dor nas costas, que você conseguiu melhorar a musculatura que vai sustentar sua coluna, vai melhorar o seu joelho, vai te dar uma mobilidade melhor, né? Então, talvez, é o mínimo, mas 2 vezes por semana, já tá ótimo. Melhor que zero. Exatamente. E daí a pessoa se vicia na dopamina, passa para 3, 4, é aquele vício do bem. Eu falo, gente, é um vício do bem. Então você precisa disso, mas tem que entender aquilo lá que eu falei. Tem dias que às vezes não vai dar para fazer perfeito e tá tudo bem também. Falo isso que a gente tem que colocar na cabeça. Como eu falei, você não vai morrer por causa Exatamente, é de dormir com a maquiagem. Exato, exatamente. Mas, muita gente faz esforço para treinar, tenta comer melhor, e mesmo assim sente falta de energia, tem uma recuperação ruim, pele e cabelo sofrendo. Quando você entende que a alimentação sozinha não está sendo suficiente, não está dando conta. Perfeito. Isso também eu sempre falo em consultório, que a gente tem que ajustar a base, e a base tem que estar muito bem feita. E a base é o quê? Comida de verdade. Então, carboidrato, proteína, gordura. Tem gente que chega em consultório e fala, Gi, passa pra mim a listinha de suplementação. Eu falo, calma, vamos ver como que tá a sua alimentação. Aí vai ver a alimentação da pessoa totalmente desregrada. Gente, não vamos pensar em suplementar. Não vou suplementar nada, por enquanto, não. A gente vai ajustar a base. A gente vai ajustar a base para depois a gente pensar no suplemento. E pensando em performance, pensando em estética, é obrigatório ter suplemento? Não é obrigatório, mas é muito necessário. É muito necessário, porque você é muito hipócrita em falar que só alimentação vai suprir todas as necessidades que a gente precisa, principalmente pensando em alta performance.
Então, o suplemento, ele é muito bem-vindo. E eu começo a ver que a pessoa realmente precisa da suplementação quando a gente ajustou toda essa base e, mesmo assim, ainda tem alguns sintomas. Por exemplo, uma queda de cabelo. Aí vai ver, tá um ferro baixo, precisa de uma suplementação, porque às vezes só a alimentação não consegue suprir. Então, quando a pessoa ajustou toda essa base, água, sono, estresse, alimentação, e não melhorou totalmente os sintomas, aí sim, eu falo, é obrigatório a suplementação. Individualizado sempre. Entra como aliado. Entra como aliado, com certeza. E vice-versa, né? Não Exato. adianta você suplementar e ter uma alimentação ruim. E não ter a base bem feita ali. Então, assim, eu sou super a favor de suplemento. Eu adoro, eu suplemento, eu sempre passo para meus pacientes, justamente por eu estar mais nessa área de alta performance. Então, meio que torna obrigatório ter uma suplementação junto ali. Mas mesmo, não sei, né? Dependente até da alta performance, quando você começa a ver uma pessoa como eu, né, com mais de 50 anos, você a questão de recuperação muscular, né, Sim, sim. sem uma suplementação, né, seja ela individualizada, lógico, né, de acordo com a necessidade, mas sem a suplementação você acaba não conseguindo fazer uma manutenção disso, né? Então, a Então, gente não consegue suprir tudo com a alimentação ali. A maior dificuldade das pessoas, na verdade, é a constância, né? Sempre. Você percebe que a forma de suplemento, como por exemplo, cápsula, sachê, goma, chocolate, interfere nisso? Totalmente. Olha, eu percebo muito isso quando começou a ter mais variedades, principalmente goma. Goma, eu falo assim, as pessoas, nossa, amaram ter gomas, chocolate também. Eu percebo que isso as pessoas conseguem ter uma adesão maior ao plano alimentar, àquela suplementação, justamente pela forma farmacêutica dessa suplementação, principalmente goma. Isso eu vejo muito em consultório. Então, assim, muita gente não consegue engolir cápsula, muita gente não gosta de sabor, então, é um xarope, algum líquido, não gosta. Mas o sabor de goma e a forma de chocolate, eu vejo que o pessoal gosta muito e adere muito ao plano alimentar por conta disso. Chocolate, É chocolate. perfeito. Um chocolatinho ali antes de dormir, uma gominha com creatina, com glicomato, por exemplo, suplementação. É excelente, o pessoal gosta muito. Para quem tem a corrida como rotina, quais as formas farmacêuticas você acha que funciona melhor? Bom, para quem tem a corrida, goma e cápsula. Goma e cápsula, falando, tem muito paciente que gosta de tomar cápsula, que nem eu falei, já entra em consultório, Gi, o que eu vou tomar ali de cápsula? Eu falo, gente, calma, né? Vamos ver. Mas tem muito paciente que gosta, fala que para corrida, cápsula é muito bom. Pó também, porque acabam fazendo pré-treinos ali em pó, ou um intratreino também, então a forma de pó é bem legal já associa com outra e associa suplementação com que ele já outra. está usando, né? Exatamente. E a goma o pessoal gosta bastante justamente por ser mais docinho, então esse paladar doce diminui um pouco a vontade de comer doce. Então o pessoal gosta bastante. Hoje em dia a gente tem recebido também um aumento aí de prescrições da forma de shot. Eu acho Shot, que né? até uma Perfeito, forma que perfeito. quem está saindo para correr já leva ali É, sua Então, dose, né? porque assim, nós da Qualit, nós enxergamos o seguinte, que a forma farmacêutica como se coloca a suplementação, o cuidado, é mais fácil de aderir, porque daí deixa de ser um peso, né? sim. Você falou assim para mim, tem pessoas que gostam de cápsula, aí eu fiquei, É. como, né? Tem Porque gente que fala pra mim que ama tomar cápsula. nossa, aí eu chegou uma eu hora, prefiro muito mais cápsulas do que qualquer outra forma. eu cheguei pro André e peguei e falei assim, André, pelo amor de Deus, olha tudo isso aqui que eu tô, minha suplementação, me coloca num sachê, coloca em alguma outra coisa, que eu não aguento mais tomar só, Põe fora. sabe? Chega uma hora que eu não consigo engolir a Sim, cápsula. sim. Eu Não, não e consigo. dependendo do paciente, da necessidade dele ali, são muitas cápsulas. E às vezes uma cápsula não consegue colocar tudo ali E que como você precisa. falou, você trabalha também em parceria com alguns outros profissionais, né? Muitas vezes alguns outros Exatamente. médicos. Já tem Ele já vem, prescrição. uma prescrição já É, vem com uma necessidade de é muita suplementação coisa. ou de medicamentos, enfim, né? Ele já vem tomando muita coisa, né? Exato, E exato. você tem que conseguir encaixar o seu junto com toda aquela rotina, né? Exatamente. E isso daí é muito importante falar também, porque eu sempre peço para os pacientes antes para mandar as prescrições que já está tomando. Porque às vezes eu vou suplementar uma coisa que às vezes é totalmente parecido ou igual a que outro profissional prescreveu. Então isso daí é muito importante também. E antes tudo era em pó, né? Whey, creatina, betalanina, todos suplementos eram em pó. Hoje em dia tem várias formas que é muito mais prazerosa de Então, tomar. é o que eu falo assim, a Quality Pharma, eu vivo muito o que a Quality Pharma faz, eu tenho essa, sabe? E investir nessas formas farmacêuticas diferenciadas
já faz parte, porque era uma necessidade minha Sua! em primeiro lugar. Tem nada melhor nisso, né? Da gente ver a necessidade nossa e aplicar, né? Aplicar Né? na Porque a nossa gente loja, no acha produto. outras pessoas, né? Que, Com nossa, certeza. é a minha dor, Se identifica. né? E acaba se identificando. Sim. E na farmácia, lá na Quality, realmente a gente percebeu isso. E essa formas farmacêuticas diferentes atendeu a dor de E a muitas adesão pessoas, não muito era maior. só eu. Eu É. me achava sozinha. Eu falava assim, gente, será que isso é só eu? Será que é coisa minha isso? Mas não é, né? Mas não é. Então, assim, hoje em dia muita gente não consegue engolir cápsula, muita gente ama cápsula. Então, eu acho incrível ter várias formas farmacêuticas para facilitar mesmo. Porque muitas vezes o paciente chegava em retorno em consulta e falava, Gi, não comentei, porque a cápsula era gigante. Não conseguia tomar. Ou então, eu pedi cápsula menor, deu para eu tomar 7 cápsulas de uma vez. A dose muito grande. Gente, eu assim, E nossa. sabe que, por outro lado, então, né, mudando aí a análise da conjuntura da situação, né, quando eu lá do lado técnico, né, vejo essa necessidade, para a gente se torna um desafio. Sim. Vem lá uma Nutri ou a Annelise e dá uma ideia e fala, não, precisava fazer sei lá, uma melatonina para uma criança, então tem que ser o pirulito, tem que ser alguma forma. Então a gente parte da necessidade e sai ali com aquele desafio, que é o sabor disso dá certo ou não, Não a amarga. dose vai funcionar para aquilo. Então aí você vai ter uma série de etapas, né, que correm Isso ali vai dar dentro, certo, né? né? Porque aí o profissional pega e fala, não, faz meu suplemento em shot. Seu papel, você passou sua necessidade. Sim. Aí chega lá, a gente fala, e agora, hein? Como que eu vou fazer isso daí? A cor, porque muitas vezes ele tem que ter Sim, um visual pessoas bacana, visuais também, né? visual. É. Então, vai ficar a cor bacana, o cheiro, o gosto, a quantidade. Então, aí parte a nossa necessidade de conseguir avançar essa parte Sim. técnica para conseguir entregar um resultado bacana. Para quem chega ali, né, seja o profissional, seja o paciente, a pessoa chega muitas vezes encontra, ainda bem, né, no final ali, né, encontra aquela gominha bonitinha, encontra ali o Perfeito. pirulito, o shot, que bacana. E aí às vezes a pessoa não sabe o trabalho de Atrás disso, desenvolvimento que vai atrás Exatamente. daí. Mas esse é o Ninguém nosso vê o bastidor, desafio, é vê muito só o resultado interessante. ali, né? Mas você sabe que eu comentei no dia do evento do lançamento do Licomato, eu comentei com a doutora Roena. E ela pegou e falou assim, eu adorei esse Pink Lemonade. Eu peguei e falei assim, pelo amor de Deus, eu experimentei tanto que eu não tô aguentando mais. Ficou excelente, o sabor ficou maravilhoso, maravilhoso. Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu tomei tanto que eu falei assim, a hora que vai fazer pra mim, eu falei assim, qualquer sabor mesmo esse. Mas isso é como quem toma whey protein. Você, com sabor, né? você compra lá um sabor, sei lá, caramelo salgado. Putz, que delícia, como que eu não descobri isso antes? Aí você começa a tomar. Aí você toma um mês e fala, nossa, que coisa, como que eu consigo tomar isso? Aí você, morango é uma delícia. Básico, né? Mais neutro. Aí você toma e fala, nossa, mas que coisa enfadonha, morango todo dia, né? Aí a gente vai mudando, então o gosto não é contínuo, né? Então Não é contínuo, exatamente. a gente tem que ir andando atrás desse paciente também para ver essa necessidade e essa mudança E também, às né? vezes o que agrada eu não agrada meu paciente. Não adianta também. falar, tipo, é maravilhoso, eu gostei, o paciente vai respeitar, ele não gosta, e tá tudo bem, tem que respeitar isso também. Mas você sabe que tem uma cliente que é amiga minha lá na farmácia, a Tati, ela tá começando a suplementação de colágeno. E ela pediu Engol. Daí o primeiro que ela fez no Pink Lemonade. Aí ela pegou e falou assim, Annelise, eu quero mudar. Qual que você indica? Eu falei assim, eu gosto do básico, do morango. Ela falou assim, mas eu não gosto de morango. Então, assim, não dá, né? Então é o que eu gosto, né? Alguma coisa. Ela falou assim, não, mas já que você tá falando, eu vou pegar o de morango. Eu falei assim, depois você vai experimentar e não vai gostar, aí você vai vir aqui. Aí ela pegou e falou assim, gostei do morango. Então, tá bem. Então, assim, é muito relativo, né? Mas eu gostei da goma de morango. Exato, então, é muito relativo. E aproveitando o gancho que você comentou de goma de colágeno, isso é a pergunta que, nossa, eu não vou falar que eu recebo de todo mundo, mas da maioria dos meus pacientes. Gi, funciona goma de colágeno? Nossa, muito paciente pergunta isso pra mim. Isso é polêmico, tanto pelo paciente como pelos profissionais, também tem uma polêmica aí, né? Total. Colágeno, eu falo, é muito polêmico. E é o que eu falo pra todo mundo, gente, funciona. Funciona. De novo, temos que ajustar a base.
Sim. Fazer o básico bem feito. É clichê falar isso, é clichê, mas é fazer o básico bem feito para depois a gente entrar com a suplementação. Colágeno é suplementação. Nosso corpo é formado de colágeno. Pele, cabelo, unha, tudo é formado de colágeno. Tem uma função? Lógico que tem. Sim. Lógico que tem. Então eu falo, eu sou super a favor de suplementação de colágeno. Eu acho que realmente faz total diferença. Eu gosto de testar em mim as coisas antes de passar para o paciente. Então, às vezes, vem uma suplementação nova, uma marca nova. Eu gosto de testar em mim pelo menos um mês para ver se realmente eu vejo uma diferença ou não. Gente, colágeno faz diferença. Faz diferença, porque eu tenho toda a base ajustada, principalmente isso. Falou, água é o principal. Aham. A pessoa tomou água, ajustou o alimento, perfeito. Posso fomentar ali que vai fazer diferença. Fundamental isso que você está Fundamental. falando. Porque vale para o colágeno como vale para muitos outros, né? Muitas vezes não adianta a gente olhar só uma dieta da moda Exato, e achar que ela vai funcionar para a gente. Pode exatamente. funcionar para alguma pessoa, pode ser que caiba para aquela pessoa, mas não adianta eu pegar a sua prescrição Exatamente. e você passou para a Annelise e eu usar, que a necessidade já acaba sendo outra, né? Às vezes a dose é diferente, a tua rotina é diferente, o momento que a gente vai colocar a suplementação é diferente. Então, tudo isso, né? Tudo individual. E você colocou assim uma coisa que pouca gente fala, mas que é o básico, né? A água. Né? Falei isso. Eu acho assim que a água para o corpo é como se fosse o protetor solar para a pele. Sim, né? sim, é fundamental. Você Precisa. quer começar qualquer coisa, começa se hidratando e Começa ponto, na água. né? Quem vai em consulta comigo, vê na minha anamnese, né? Eu começo a fazer as perguntas pra pessoa. Aí tem um paciente uma vez que brincou, Gi, e a parte da alimentação, que horas que vai chegar? Eu falando, gente, é a última. Não que não seja importante, a pessoa tá indo ali pra ter um plano alimentar, ter uma dieta. Mas a primeira coisa que eu falo, água. Quanto você toma de água? Ai, não sei, acho que eu tomo umas 2 garrafinhas de 500. 1 litro não é suficiente pra ninguém. Falo pra ninguém, falo, água é fundamental. Então a primeira meta que eu deixo pra pessoa é colocar mais água. Alimentação ali, tem que mudar isso, aquilo. Foca na água. Foca na água antes. Depois você vai tentando mudar outras coisas na sua alimentação. Mas a água é fundamental. E a água, enquanto a gente não mede quando está tomando, a gente Não tem nunca tem noção. ideia Não tem noção. exatamente de quanto a gente está tomando. Então, Às vezes a gente dá uma picadinha, tomei água. Tomei Não, água. a água não passou nem da garganta, né? Molhou Tomei a um boca. copo de água. O que é esse copo de água? Às vezes a pessoa toma um golinho de água ali. Copo plástico de 100, coloca 80 e toma 50. E toma 50. E eu tô achando que é 250 o copo. Então, assim, eu falo, ter garrafa de água por perto, isso daí é fundamental, fundamental. E é a primeira coisa. É a primeira coisa, antes de pensar na alimentação, antes de pensar no suplemento, é a água. Quais erros você mais vê? Mistura sem orientação, excesso, seguir modinha. Qual que é? Principalmente seguir modinha e seguir o amigo. Então, que nem você comentou, meu amigo tá suplementando isso daqui, deu certo pra ele, vou suplementar também. Você precisa disso? Isso daí vai dar certo pra você também? Fala, a principal coisa que eu vejo em consultório é modinha principalmente por virtude de rede social, né, que hoje em Tá em dia alta, né? tem muita influência boa, mas também tem muita influência que não deveria tanto. E excessos também. Então, tem gente que vê 20 mil tipos de suplemento e realmente o suplemento tem uma função, mas, de novo, você precisa de tudo aquilo? Então, às vezes, a pessoa consumir em excesso tal vitamina vai ser mais tóxico para ela do que vai ser benéfico. Então, não é, falo, o excesso em modinha é o que eu mais vejo em consultório, que é o principal erro, assim, das pessoas. E falando em corrida, né, que tá muito em alta também, em rede social, muita gente correndo, eu falo isso muito bom por ser uma moda boa, né, o pessoal tá se cuidando. Mas, eu vi que fulano tomou um suplemento, melhorou o rendimento dele, eu tomei também, pra mim me deu uma dor de barriga, deu isso, deu aquilo. Porque aquilo ali fez bem pro fulano. A gente não sabia da necessidade do fulano. Então eu falo, modinha, assim, é o principal. Então, assim, suplementação não é impulso, é orientação e é uma decisão. Orientação, decisão, individualidade. Necessário. Estamos chegando ao fim. Tão gostoso. Pedi mais uma vez. Isso aqui. Mas vamos lá. Se você pudesse deixar uma regra simples sobre autocuidado e suplementação, qual seria? Então, a primeira regra é água. Essa regra. Água e individualidade. 2 palavras. Água e individualidade. Precisamos fazer exames, ver o que a gente precisa, vitaminas. Então, assim, falou tudo muito individual. E essa é a principal dica que eu deixo. Não siga moda, não siga dieta de blogueira, dieta que fulano tá fazendo. Eu falo, deixar tudo muito individual e tomar água.
Eu estava comentando, né? Dava para a gente chegando ao final, mas dá para a gente conversar mais, começar de novo o programa e ter toda essa conversa, né? Realmente uma conversa muito gostosa. A gente conhece a Giovana, acho que desde quando, antes de você se formar, né? Você Como já tinha estagiária. participado, você já tinha participado de algum evento da Quality, né? Então acho que é uma parceria profissional que a gente tem que já vem há bastante tempo, né? E se torna uma amizade de Com qualquer forma que a certeza. gente vai, acho que tem muitos objetivos ali em comum. Eu agradeço mesmo você ter vindo aqui, acho que esclarece não só para quem está nos ouvindo, mas para a gente também é importante ouvir isso, né? A água, né? A gente está lembrando, Fundamental. sim, então, a questão da suplementação. Adorei, gostei muito do nosso papo, obrigado, viu? E eu agradeço também pelo convite, pela confiança no meu trabalho. Autocuidado não é perfeição, é constância, orientação e escolha diária. Ninguém precisa fazer isso sozinho. Até mais, até a próxima.